Todos os domingos de ceia, pela manhã, nós estamos trazendo esse tema que é chamado Vision Day, no inglês, o dia da visão. Eu quero colocar isso na sua cabeça, abra seu cérebro, abra sua mente, para entender que o Vision Day é o dia da visão. Por quê, apóstolo? Porque nós estamos numa missão de trazer a igreja para a sua responsabilidade. Temos que fazer com que a igreja entenda o seu papel decisivo, porque na maioria das pessoas, na cabeça da maioria das pessoas, ser igreja ou ir para a igreja está relacionado a uma bênção. Às vezes eu fico assistindo aqueles programas de televisão de determinadas denominações, onde as pessoas ficam dando os testemunhos. Como é que você entrou na igreja? Eu entrei quebrado, devendo não sei quanto. E agora? Eles não querem saber se a pessoa foi salva, se a pessoa tem Jesus no coração. Então, as pessoas, o testemunho delas é quantos carros comprou, quantos apartamentos tem, quanto é que devia para os outros e quanto pagou, qual é o tamanho da sua conta bancária. Então as pessoas estão confundindo as coisas. Elas estão indo para a igreja para resolver um problema. Elas estão se tornando igreja para resolver seus problemas pessoais. Temos que entender essas coisas. Amém ou não? Deus pode até intervir, pode, se você crer, mas é você e Deus. O que eu tenho que te ensinar aqui é despertar um nível de fé para que você próprio provoque o seu milagre. Agora, qual é o meu papel aqui como apóstolo da igreja, como sacerdote sobre a sua vida? É te ensinar o caminho, é te apontar o caminho, é te mostrar para onde, é te mostrar a palavra, te doutrinar, trazer a santa doutrina para você, codificar sua mente pela visão do reino. Amém ou não? Pelos princípios da Bíblia. Mas o desenvolvimento pessoal de relacionamento com o Pai é você. É você que tem que desenvolver isso. E você precisa caminhar para isso. Amém? Mas a igreja da nossa geração tem se transformado nisso. Não, vem para cá porque o pastor vai resolver um problema, vai orar, as coisas vão acontecer e vai abrir caminho. A oração também abre. Nós acabamos de cantar essa música muito ungida da Cassiane, né? Que a oração é alimento. Amém? Ela traz resposta para o justo, né? Quando o justo está no maior perrengue aí da vida, ele faz uma oração, ele clama, porque você já fez isso, eu também já fiz, e eu sei que de vez em quando eu estou muito angustiado por alguma razão, por alguma situação, quando está apertado, tem que pagar aluguel, tem não sei mais o que, pensa que eu não me aperto, mas aí eu levanto e fico livre, fico tranquilo, fico em paz, a coisa acontece, Deus move. Sabe por quê? Porque esse é o papel de Deus. O papel de Deus é responder a nossa oração. É o clamor do justo, como diz a Bíblia. Então, a igreja não é para resolver problemas de pessoas. A igreja não é para ministrar somente respostas para as necessidades humanas. Não. A igreja é um modelo de comportamento, é um modelo cultural, amém ou não? É um modelo de cultura. O evangelho é um padrão cultural. É isso que temos que entender. E se esse evangelho não provocar mudanças em mim e em você, então esse evangelho não vale nada. E nós não somos cristãos genuínos, nós somos apenas farsantes. Desculpa aqui eu ser muito objetivo, mas eu não posso também negar palavras para você e negar a verdade. Você está entendendo? Então nós temos que entender o nosso papel em uma sociedade, porque senão nós somos uma farsa. Se o evangelho não mudar minha vida, se o evangelho não me codificar a mente, recodificar minha mente, reconfigurar minha mentalidade, minha forma de pensar, minhas ações, minhas atitudes, então eu sou um farsante, eu sou uma farsa para a sociedade, para a minha família, para mim mesmo e para Deus. Então hoje, dentro desse ponto, desse
aspecto da Vision Day, do dia da visão, nós vamos falar sobre o grão de mostarda e o reino de Deus. Vamos fazer um paralelo sobre isso. É ensinamento de Jesus. E quando Jesus falou sobre o grão de mostarda, ele estava falando para os discípulos. Então, obviamente, um ensinamento como uma pauta de discipulado. Então, diga, o grão de mostarda, pode falar, é uma pauta de discipulado para os seguidores de Jesus. Então, vamos abrir aqui. Marcos, eu peguei aqui a palavra de Marcos 4, 31 e 32. Que Mateus 13 também, 31 e 32, se não me engano, fala sobre isso também. Mas vamos pegar Marcos, porque os evangelhos sinóticos, que são aqueles iguais, que têm a mesma visão, as mesmas perspectivas, que é Marcos, Mateus, Marcos e João e Lucas, eles falam da parábola do grão de mostarda. Então, pegamos aqui Marcos 4, 31 e 32. É como o reino de Deus, o grão de mostarda, que quando plantada é todas. No entanto, uma vez plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se. O poder, vamos falar sobre o poder, das pequenas coisas. Ok? Então, a parábola, como é dita, do grão de mostarda, não é uma parábola para falar de fé, como muitas pessoas usam somente para falar de fé. O ensinamento aqui vai além de fé. Amém? E é justamente o que nós vamos explorar hoje. O ensinamento vai muito mais do que fé. Ele está falando aqui, na verdade, sobre o poder do crescimento. O que é o reino de Deus, uma vez plantado, iniciado, com uma semente correta do reino. Qual é o poder que essa semente causa? Qual o efeito que ela causa no crescimento? Então, eu anotei aqui várias coisas que Deus estava me mostrando. Na verdade, eu tinha preparado outra palavra ontem, e quando foi hoje pela manhã, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, e eu tive que escrever aqui rapidamente o que Deus me mostrou. Então, quando Jesus está falando do grão de mostarda, está falando sobre o tamanho de uma semente, mas o poder de uma semente. Entende? Porque às vezes nós olhamos para o tamanho de determinada coisa e não acreditamos no potencial, na capacidade daquela pequena coisa. Você está entendendo? E isso serve para tudo na vida. Para tudo. E essa semente pode ser um dom, pode ser um talento, pode ser uma visão, pode ser uma ideia, pode ser uma habilidade. Você diz, mas o que é isso? Para a grande necessidade que eu tenho. O que é esse pequeno grão? O que é essa pequena semente? Para a grande necessidade que eu tenho. Lembra que eu falei para você do que Deus é capaz de fazer em um dia? A ONU se reúne, as nações se unem para dizer não a Israel. Mas havia uma profecia. E Deus levanta um brasileiro e chega lá e diz sim. E acabou. Nem sei se ele era servo de Deus. Eu só sei que Deus o usou. Entende? Às vezes, nós não entendemos
que aquilo que Deus nos deu é tudo que nós precisamos para resolver o nosso problema, se Deus estiver naquela pequena coisa. Então Jesus diz para eles: não olhem para o tamanho da semente, olhe para a sua capacidade, olhe para aquilo que ela pode fazer e que pode se tornar. Glória a Deus ou não? A parábola da semente, ela ilustra o crescimento. Então Jesus está falando para os discípulos: não olhe para vocês como um pequeno grupinho, não olhem para vocês como pequenininhos, olhem para vocês apenas como uma semente. Não se veja como um grão, não se veja como algo qualquer, se veja como uma semente, porque quando você se vê como uma semente, você sabe que todas as sementes têm potencial em si próprio para crescer e desenvolver e se tornar grande. A mostarda é uma micro semente, mas quando lançada no solo, ela cresce e se torna uma árvore de até 3,5 metros de altura. Então o que Jesus está querendo nos mostrar é o seguinte: não veja impossibilidades naquilo que Deus te deu, vá em frente, e que há poder dentro de cada semente. Não é poder seu e nem da própria semente, é um poder já emanado de Deus, criado, estabelecido, colocado lá. Produza para que cresça, para que surja e funcione. É isso que precisamos entender. Amém ou não? Então, Jesus está dizendo para os discípulos: não se preocupem com vocês por serem poucos. Entende? Não se preocupem com vocês, porque quando você tem a palavra, e é isso que eu quero dizer para a igreja, para você. Às vezes a gente diz assim: meu Deus, qual é o poder que nós temos? Você só precisa de Deus. O que Jesus está dizendo, mesmo numa pequena dose da palavra de Deus, existe poder de transformação de uma geografia, de uma sociedade, de uma família. Uma pequena dose da palavra de Deus, dos valores de Deus, implantados, semeados dentro de uma casa, tem poder suficiente para mudar toda a estrutura da situação. Você crê nisso? Então diga aí para o vizinho do lado, diga assim: não se preocupe, porque mesmo uma pequena dose da palavra de Deus, uma pequena dose do Evangelho, desde que seja plantado na sua vida, na sua família, na sua casa, Deus se encarrega de gerar o crescimento, amém? E o tamanho vai ser grande. Quantos creem nisso e tomam posse? Em nome de Jesus, então toma posse aí. É que nós, às vezes, ficamos: mas se eu nem sei falar direito. Fala que Jesus ama. Eu nem sei falar direito. Fala que Jesus tem poder para transformar a sua vida. Eu nem sei falar direito, não sei pregar o evangelho. Diga apenas: olha, Jesus transformou minha vida. Conte seu testemunho, dizendo o que Jesus fez na sua vida. Uma pequena dose do evangelho, uma pequena dose da palavra, uma pequena dose de experiência. Desde que Deus esteja ungindo essa palavra, ela tem poder como bomba para transformar qualquer ambiente, desfaz estruturas antigas e reconstrói mentalidade nova. Só que nós, muitas vezes, ficamos na timidez. Já viu aquela mente? Sou pequenininho, né? Do tamanho de um botão. Carrego papai. Não importa se você é pequenininho, porque é só mentalidade, porque se eu sou pequenininho, do tamanho do botão, carrego o papai no bolso e Jesus no coração, é grande, né? Só se o seu pai for menor do que você ainda, em todos os aspectos, aí você carrega ele. Ou se o seu Jesus for menor, muito menor do que você, para caber dentro do seu coração. Mas é óbvio que não é sobre isso que está falando, amém?
Mas o que eu quero dizer para você é que não importa na perspectiva, na ótica, na visão de Deus, quando Deus olha para a igreja, quando Deus olha para o cristão, quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê não na nossa miniatura, Ele nos vê no nosso potencial. Você está entendendo? Sim ou não? É que nós olhamos para a nossa condição financeira, física, para a nossa condição de espaço. Entende? Você já percebeu uma coisa? Quando você vê a igreja cheia, você recebe uma unção tremenda, rapidinho. Já percebeu isso? Oh, que unção! Você pula, dança, glória a Deus. Aí quando você vê uns gatinhos pingados ali, um ali, outro ali, aí você murcha. Sabe por quê? Porque a sua motivação é externa. Não é aqui. Porque quando está aqui, você não se importa quem está lá. Você só manifesta o ambiente que está dentro de você. E acabou. Está entendendo? Eu estou pregando aqui para uma multidão. Não tem espaço, não tem uma cadeira vazia. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Amém ou não? O pessoal da internet só não ouve esse grito da toda a multidão, porque alguns não gritam. Porque alguns ainda estão mudos. Mas deixa eu te dizer, o que eu quero dizer para você, que é um ambiente que está dentro de você que faz toda a diferença. É quem você é por dentro, é quem você é na mente, é que está codificado dentro de você, é que faz essa diferença de revolução e de mudança. Sim ou não? Qual é a visão que você tem do reino de Deus? Então é disso que Jesus está dizendo, que pequenas coisas podem se tornar grandes. Então todo dia Deus está nos dando a oportunidade de transformarmos o nosso pequeno mundo em um grande universo. Deus nos dá a oportunidade de transformar a nossa pequenez de fé em uma fé operante e transformadora. Sim ou não? Fala para o seu vizinho, diga: pequenas coisas podem ter grandes efeitos. Jesus chama os discípulos, senta aí. Vejam que uma pequena semente pode ser uma grande árvore. Ih, pastor, nós não vamos muito longe com esses gatinhos pingados, não. Não? Transforma a mente dos gatinhos pingados. Muda a visão dos gatinhos pingados. Faz com que eles se enxerguem leões e leoas. Deixem de ser gatinhos. Essa é a visão do reino. Deus nunca nos diminui. Deus nunca nos mata. Deus nunca nos destrói. Deus nunca nos apequena. Nós não precisamos apequenar a nossa vida. Ela já é pequena demais. E tem gente que ainda apequena muito mais ainda. Faça da sua vida algo extraordinário, porque é isso que Deus quer para você. Glória a Deus. Então fala para o vizinho aí, diga: a parábola não é sobre grão, a parábola é sobre semente. Não é o grão de mostarda, é a semente de mostarda. Tudo é semente. Você é uma semente. Você sabia disso? Você é uma semente que vingou entre mais 300 milhões de outras sementes. Você prevaleceu. Então, essa é a visão, essa é a ideia.
Agora, quando Jesus senta com os discípulos, ele faz uma comparação. E, às vezes, nós, quando fazemos uma comparação, nós achamos que estamos em desvantagem porque a comparação é desproporcional. Quando Jesus fala da semente, Jesus está falando de metáfora para ensinar verdades. Então ele diz, ele faz uma comparação, é como se os discípulos comparassem a população romana daquela época e comparassem a classe romana, a população romana com a população de judeus e de galileus, principalmente, que eram eles. Jesus fala da semente e eles olham que os romanos, em termos de classe social, de poder aquisitivo, eram muito maiores e eles, galileus, eram pequenos. Não havia um judeu em cargo de importância, de expressão na sociedade. Então é como se Jesus, quando começou a falar do reino, aos olhos humanos, era impossível para pequenos discípulos, um pequeno grupo de discípulos, trazer tão grande impacto para a sociedade, em comparação com a população romana e com o poder romano. Havia uma desproporção, havia uma desvantagem. Então é como se eles falassem, quando Jesus começou a falar disso, quando eles entenderam que Jesus estava falando do crescimento, do impacto, da influência que o reino de Deus, que o poder do Evangelho poderia causar na sociedade. Preste bem atenção para você entender. É como se eles falassem, se olhassem uns para os outros, se entreolhassem e falassem assim, do que ele está falando? Que história é essa? Se a gente está em desvantagem com os romanos, se eles são maiores do que nós, entendeu? Mas é como se Jesus, porque também os seguidores de Jesus, os discípulos, eram homens rudes, porque eles eram pescadores, eram agricultores, eles eram rudes, eles não tinham muito conhecimento, não tinham nenhum cargo de posição. Então eles se entreolham e dizem uns para os outros, do que ele está falando? Que papo é esse de que nós vamos influenciar? De que nós podemos crescer? Se nós estamos em desvantagem, já passou isso pela sua cabeça? Que papo é esse que o pastor está falando aí, que o apóstolo está dizendo? Que nós vamos tomar as nações, que nós vamos entrar para tudo enquanto é lado, que nós vamos invadir. Que nós vamos abrir igreja em todo enquanto é lado, que nós vamos exportar homens de Deus, mulheres de Deus. Que papo é esse, se nós estamos em desvantagem? Aí Jesus vem com a parábola da mostarda, como se ele falasse, calma, calma, fiquem tranquilos, olhe para essa semente. Eu acho que Jesus pegou um pé de mostarda, levou lá e pegou uma semente, falou, olhe para esse pequeno grão, passou de mão em mão, e depois viu uma árvore de mostarda, um pé de mostarda de 3,5 metros, e disse, agora olhem para ela. Está vendo aquela árvore ali? É esta semente. Esta semente é aquela árvore. Está entendendo? Aos olhos de vocês é impossível, mas quando Deus está em vocês, vocês têm o poder para crescer,
Então preste atenção, a igreja tem o poder para crescer. Deus vai nos fazer para avançar. No reino de Deus já está dentro de nós. Diga amém aí. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Você foi levantado para isso. A igreja foi levantada para isso. Amém? Nós vamos avançar. Vamos avançar com o evangelho genuíno, não com o evangelho fácil. Estou falando do evangelho fácil. O evangelho fácil é aquele dos testemunhos de quanto você ganhou, de quanto você aumentou. Esse é o fácil. Eu estou falando do genuíno, daquele que muda a visão, mentalidade, traz cultura do reino para dentro da terra, para a geografia, para os lugares onde estamos e que muda gerações. Quantos creem nisso? Então diga aí, levante sua mão e diga: a minha geração é responsável por deixar um legado para a próxima geração. Um legado de que Deus é poderoso, Deus faz. Aí sabe de uma coisa? Aqueles pequenos grãos de mostarda, para quem Jesus estava falando, que eram seus discípulos, tão pequenininhos, Jesus olha para eles e diz: vocês vão crescer, vocês vão avançar, e as aves do céu virão fazer ninho sobre vocês. Ele está dizendo: as nações virão, gente de todo lugar virá para debaixo da sombra de Deus que está sobre vocês. Vou dizer uma coisa profética aqui para a igreja, para você hoje: haverá o tempo em que as pessoas virão para se abrigar debaixo da tua sombra, porque sabem que Deus está operando através de você, em nome de Jesus. Se você recebe, toma posse. Talvez você se olhe hoje como um grãozinho de mostarda, não sou nada, mas pessoas vão olhar para você um dia e vão dizer: eu quero do que tem na sua vida. Eu quero dessa bênção, dessa paz, dessa graça, dessa alegria, desse prazer que está aí. Eu preciso dele para mim. São as aves vindo abrigar-se na sua sombra. Entende? Glória a Deus. Então fala para o seu vizinho: calma, fique tranquilo, mantenha a sua fé, persevere, permaneça firme. Amém? Diga: os planos de Deus para a sua vida não são frustrados, nunca vão fracassar, vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo para a sua família, os planos de Deus para essa igreja, para esse ministério, vai dar certo, não vão fracassar. Deus vai nos proporcionar um crescimento genuíno, poderoso, grandioso, em nome de Jesus. Quem toma posse é... Creio nisso. Crescimento vai ser notável. Todo mundo vai ver, todo mundo vai enxergar. Sim ou não? Quando se tem apenas um grão de mostarda, quando sua vida é apenas um grãozinho de mostarda, uma semente de mostarda, melhor dizendo, quando sua vida é tão pequenininha, e você a joga, você a lança no solo, ninguém enxerga, ninguém vê. É isso que Jesus está dizendo. Está entendendo? Quando você é apenas uma semente, ninguém te vê. Se lançar no solo, vai se misturar e vai se perder no meio das coisas que estão lá. Alguém vai dizer, você vai dizer assim: eu estou aqui, está vendo aqui a minha semente, minha vida? Onde está? Não estou vendo, não. Você não tem expressão, você não tem influência, você não é importante, você não é nada. Mas deixa o poder de Deus que está dentro de você começar a germinar, começar a crescer,
começar a aparecer, daqui a pouco todo mundo começa a ver. Amém? Todo mundo vai enxergar. Todo mundo vai ver o seu crescimento, onde você chegou, o que você alcançou, e vão dizer: eu também quero desse poder, eu também quero dessa coisa que te fez de nada aparecer alguma coisa, que te fez de uma pequena semente despercebida, mas agora apareceu, agora eu vejo, agora eu olho, eu enxergo, eu vejo uma árvore imensa. Eu quero dizer para você que hoje talvez você não seja nada, mas amanhã as pessoas vão olhar para você e vão dizer: glória a Deus, eu quero o que está na vida dessa pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, diga: você hoje é uma semente de mostarda, mas continue mostarda e continue semente. Diga: amanhã você vai ser uma árvore. E vai crescer muito, e todo mundo vai notar, todo mundo vai ver. Amém? Então, igreja, vamos pensar nisso. Amém? O que o grão de mostarda nos ensina? Nos ensina que grandes resultados acontecem com pequenas iniciativas. Diga isso para o seu vizinho, diga assim: grandes resultados começam com pequenas iniciativas. Está entendendo? Não tenha medo de iniciar. Não tenha medo de fazer, de agir, de comunicar, de se expressar. Amém ou não? Glória a Deus. Então, vamos aprender aqui. Eu fiz umas anotações aqui de coisas interessantes. Por exemplo, a Bíblia diz que uma pequena fagulha, que é uma faísquinha de fogo, pode incendiar uma floresta inteira. Você acredita nisso ou não? O que ele quer ensinar com isso? Pequenas ou grandes resultados, ou grandes coisas, começam com pequenas iniciativas. Se uma pequena fagulha pode causar um incêndio e queimar uma floresta inteira, uma pequena atitude sua, uma pequena ação sua, pode causar uma grande mudança. Um grande resultado. Amém ou não? Diga: pequenos gestos de bondade, de amor, podem mudar a vida de alguém. Você entendeu isso? Às vezes, você conhece uma pessoa que não é boa, nunca foi boa na vida. Porque tem gente ruim. Você concorda comigo? Tem gente má. Tem gente que não consegue olhar, não tem bondade no coração. Num dos cursos que eu fiz e numa das aulas que está falando sobre julgamento, sempre suspenda julgamentos quando você não conhece a verdadeira história. Nunca confie diretamente nas testemunhas, se você não conhecer as testemunhas, porque tem testemunha comprada, tem testemunha que se vende. E ele sugeriu um filme, eu assisti, é um filme muito antigo, ele está em preto e branco, para você ter uma ideia. Chama-se 12 Homens e uma Sentença. 12 homens e uma sentença. O filme se passa apenas numa sala de jurados. Um garoto está sendo acusado por assassinar o pai. E
estado onde a penalidade é morte. Então, foi julgado, foi condenado, ele morre. Garoto, 16, 17 anos. Então, o júri, os 12 jurados, se reúnem depois que o juiz dá a sentença e diz agora, aliás, chega depois dos promotores e advogados se pronunciarem. Então, o juiz diz, agora é com vocês. Aí eles vão para a sala dos jurados para discutir o veredito. 11 deles são favoráveis à condenação. O garoto é culpado. A votação, todo mundo é sim, sim, sim. Mas ele foi o único não. Então os outros perguntam, por que o presidente do grupo de jurados, por que você não o condena? Aí ele faz as suas objeções e tal. Eu sei que moral da história, ele consegue reverter. Depois de muito tempo, ele vai mudando, só fazendo perguntas. Ele muda a mente de todo mundo naquele lugar. E ele prova que o garoto era inocente. É interessante o filme. É interessante porque você quer... Mas o que eu queria dizer com tudo isso? Que a maioria daqueles homens são maus. Deles, eles vão se revelando. Tem alguns que dizem, não, eu estou com pressa, vamos logo condenar, eu quero ir para casa, eu não quero ficar aqui. Ah, não, eu tenho hoje um jogo de futebol não sei onde, eu estou com os ingressos aqui, eu não posso ficar, eu preciso condenar logo. Você está entendendo? Que tem gente que não tem consciência do que está fazendo, que não para pensar, porque tem coisas que muitas vezes na vida dele é melhor, ou mais, significa muito mais, do que decidir o futuro e a vida de uma pessoa. Tem gente assim. Então, às vezes, um gesto nosso de bondade pode mudar o coração e a mente daquela pessoa. Um gesto nosso de amor pode ressignificar um coração ou uma mente de ódio. Você está entendendo? Pequenos gestos podem mudar vidas. Podem mudar vidas. Enfim, poderia falar sobre isso. Já te dei o recado aqui, você pode entender. Mas a suma é que pequenos hábitos podem mudar uma vida inteira. Pequenas ações, pequenas atitudes podem mudar destinos. Você está entendendo? Às vezes, uma pequena mudança sua em alguns hábitos pode mudar o seu destino. Porque alguém já disse que existe um padrão. Olha o padrão. Pensamentos geram atitudes. Atitudes agindo, fazendo, todo dia, vira hábito. Hábito, fazendo todo dia, habitualmente, gera caráter. E caráter, nosso caráter, define o nosso destino. Olha onde começou. Pensamento. Pensamos, começamos a fazer, a agir. Fazemos diariamente, repete mais uma vez, mais um dia, vira um hábito. Hábito é aquilo que é habitual, que se torna uma rotina. Porque o cérebro codifica e vira automático. Aquilo que você faz habitualmente vai para um lugar aqui atrás. Essa parte aqui chama-se o seu sistema límbico, essa parte direita. A parte esquerda se chama neocórtex. A parte aqui atrás, de trás, se chama reptiliano. Então, o seu sistema límbico é o seu emocional. O seu neocórtex, o seu esquerdo, é o seu sistema racional. Aquilo que pensa, chamado de mente consciente.
Mas aqui atrás, o chamado reptiliano, ele é o que armazena os traumas, as lembranças, inclusive é responsável por sistematizar e automatizar, para ser automático, os nossos hábitos. Então aqui está o que nós chamamos de mente inconsciente. O que é a mente inconsciente? Faz no automático. É como escovar dentes. Você ensina a criança a escovar os dentes. Escovar o dente depois do café, depois do almoço, depois da janta, antes de dormir, né? Escova os dentes. Aí escovando. A criança, logo no início, ela não quer fazer, até os adultos. Tem adulto que nem escova os dentes direito. Mas quando você faz, vai fazendo, vira um hábito. Chega um momento e fica no automático. Né? Antes de dormir, você já passa pelo banheiro. É cérebro reptiliano, só falar, porque ele só tem duas ações. É como o réptil mesmo, o jacaré, crocodilo, cobra, essas coisas aí. Né? O réptil só tem, o cérebro do réptil só funciona de duas formas. Ou ele ataca, ou ele foge. Por isso que é reptiliano. E tem pessoas que só atacam ou só fogem. É a fuga. Então, estou te dizendo isso para você entender. Fica no automático. Os teus hábitos. Você vai fazendo. Daqui a pouco é o seu caráter. É a sua identidade. É como você se revela para o mundo. Então, nós estamos vivendo um tempo em que precisamos entender que pequenas coisas podem transformar-nos em grandes coisas. Amém ou não? Somos pequenos, somos uma semente pequena, mas se repetirmos o poder de Deus, a fé, a graça. O que é a fé? A fé na palavra, a fé em Deus, não é nada mais do que repetição daquilo que está lá, que você lê, que você acredita todo dia. Chega uma hora que vai para o teu sistema reptiliano e daqui a pouco vira automático, tudo é no automático, você faz até a própria fé, o que você acredita vai se tornando no automático, vai acontecendo e você diz, aí alguém diz, como é que isso aconteceu? Eu falo, não sei, eu só sei que eu creio na palavra e já está codificado dentro de mim e vai acontecer. Está entendendo? Porque está dentro de você. E é isso que o Senhor quer que façamos. Amém? Então, pequenos gestos. Igreja. De repente, apenas uma pequena ligação de 1 minuto, de 2 minutos, para um amigo. Muda o dia dele, muda a vida dele, faz ele entregar sua vida para Jesus. De repente, uma mensagem de WhatsApp que você escreve, um versículo bíblico, bota lá uma palavra. Fulano, ó, Deus mandou entregar isso aqui para você. Você manda para a pessoa vai ser tocada, vai ser transformada. Pequenos gestos, pequenas atitudes podem mudar um destino. Você está entendendo? É disso que a parábola se trata. Jesus está dizendo, gente, não se trata de quantos somos, não se trata de multidão, o reino de Deus. O reino de Deus se trata de princípios, se trata de potencial, de acreditar, se trata de funcionamento, e é o que a igreja precisa hoje. Pouca gente, né? Pouca gente está se convertendo. Qual o pequeno gesto que você fez? Você só vai ver o poder de Deus, Deus abrindo portas, quando você entender que pequenas coisas, pequenas atitudes podem mudar destino. Repete aí isso, fica na sua cabeça. Diga, pequenas atitudes, pequenos gestos podem mudar um destino, pode alterar um destino. Então começa a ter essas experiências com Deus isso, hoje. Talvez uma pequena visitinha a um amigo seu. Pô, passei aqui rapidinho para dizer, pô, estou com saudade de você, cara. Orando por você aqui, Deus te abençoe, não sei o que e tal. Muda o destino. Agora, temos que sair do discurso para a prática. Amém? Temos que sair do amém, glória a Deus, para o fazer. Então, querido, não despreze a pequena semente
Porque dentro da pequena semente há um grande poder de Deus. Há um grande potencial de Deus. Amém ou não? Para mudanças, para transformações. Então esse é o dia da visão, é o Vision Day. Vamos assumir o nosso papel como igreja. Apóstolo, mas nós estamos no período de pandemia. Amigo, quer que eu seja muito objetivo com você? Eu não sei se esse período de pandemia vai acabar. 11 homens e um destino. Muda o destino de uma nação. Um homem muda, cancela o destino de outros juízes. O que é isso? Onde nós estamos? Então deixa eu te dizer, eu não sei para onde isso vai levar. Só sei que está cheirando muito mal. Um treinamento. É por isso que eles começaram a usar no ano passado a linguagem do novo normal. Que novo normal é esse? Que novo normal é esse? É dizendo, vão se acostumando, hein? Vão se acostumando, porque a gente está implantando um novo esquema, um novo sistema. E obviamente, vamos usar um argumento. E qual é o melhor argumento do que uma pandemia? Então estou dizendo para você que nós também temos o poder hoje, é que o Evangelho é a mudança. Glória a Deus. Quero que você fique de pé, em nome de Jesus.